Bom, pessoal, agora o tema é tempos probabilísticos em redes PERT e CPM. Vamos lá. Então, os tempos de uma rede são probabilísticos quando eles estão sujeitos a variações aleatórias. A gente sabe que isso sempre acontece, quer dizer, você está planejando fazer em 10 dias, acaba fazendo em 12, ou de repente, excepcionalmente, faz em 9. Tá? Então, essa que é a ideia, que é essa possibilidade de variação. Então, a previsão dos prazos deve considerar a variabilidade das previsões dos tempos das atividades. Para isso, a gente utiliza o que a gente chama de distribuição triangular. A distribuição triangular é uma distribuição muito simples e útil quando se tem poucos dados, conhecendo um valor mínimo, um valor máximo e um valor provável. É possível obter uma distribuição triangular, que resulta em uma boa aproximação das probabilidades de ocorrência de um evento X. Então, o seguinte, aqui o A, B e C nessas fórmulas são trocados pelo pessimista, tempo médio e tempo otimista. Então, por exemplo, o tempo esperado numa distribuição triangular seria o tempo pessimista mais 4 vezes o tempo médio, aquele provável esperado, mais o tempo otimista, dividido por 6. E a variância seria o tempo pessimista menos o tempo otimista, divididos por 6 ao quadrado. Ok? Bom, aqui tem um exemplo que eu até tirei do livro de Planejamento e Controle da Produção do Tubino, que é o seguinte. Ele dá a seguinte sequência de atividades, a dependência, os nós, e aqui ele dá o tempo otimista, que é um tempo menor, o tempo mais provável, que é o tempo que provavelmente vai ser realizada aquela tarefa, e o tempo pessimista, aquele com atraso. Então, por exemplo, essa aqui, no otimista ela faria em 8, tempo esperado ali, médio, é 10, e o pessimista é fazer no máximo em 11, tá? Então, o tempo esperado é aquilo que a gente tinha visto. Uma vez o pessimista, mais 4 vezes o médio, mais uma vez o otimista, divididos por 6, que nesse caso dá 9,83. A variância é o tempo pessimista, 11, menos 8, que é o otimista, divididos por 6 ao quadrado. Tá? Então aqui vocês vão calculando todos eles. O tempo esperado, essa aqui é 9,83, 5,83, 6,75 e aqui os valores da variância dessas atividades. Tá? Então aqui tem as fórmulas, é só utilizar elas e calcular esses novos valores. Depois que vocês calcularam esses novos valores, vocês vão resolver a rede para esses tempos esperados. Então, você calculou lá, lembra era 9,83, C 6,75 e assim sucessivamente. Vão resolver a rede do mesmo jeito. Começa pelos tempos mais cedo e vai até o final da rede. No caso aqui deu 21,74, que seria o tempo desse projeto. Depois vem voltando, calculando os tempos mais tarde. A diferença entre o valor de cima e o de baixo me dá a folga que eu tenho. Então aqui eu tenho uma folga, aqui eu tenho uma folga, mas aqui eu não tenho folga, então é o meu caminho crítico, que seria a atividade A, C e F. Ok? O tempo esperado é a soma do tempo dessas atividades, A mais C mais F. E a variância desse caminho crítico é a soma da variância dessas atividades que fazem parte do caminho crítico. Então, 0,25 mais 0,17 mais 0,11. Tá? Que dá uma variância do caminho crítico de 0,53. Bom, como os tempos de realização das atividades são probabilísticos, é importante podermos estimar qual a probabilidade de termos o projeto concluído em determinado prazo. Por exemplo, digamos que queremos saber qual a probabilidade desse projeto ser concluído em 23 unidades de tempo. Lembro que a previsão é de 21,74. Aplicando a fórmula, então, como que a gente faz? Vai ter que aplicar uma fórmula para achar um fator K, que é um fator relacionado à curva normal. Então, K é dado pelo quê? Pelo tempo que você quer testar, por exemplo, 23, 21, 20, 25, menos o tempo total que você já calculou, dividido pelo desvio padrão. Como eu tenho a variância, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. O valor que eu quero testar é 23. Qual é a probabilidade de eu acabar até 23 unidades de tempo? Menos o tempo que eu calculei lá, menos 21,74.
Dividindo, isso dá um fator de 1,73. Com esse fator de 1,73, você entra aqui nessa tabela de dados, tá? E você tem o valor que você vai procurar. Ó. Entra na primeira coluna tem 1,6, 1,7. E aqui você tem a segunda decimal. 0, 1, 2, 3. Então é 1,73, 1,7, 1,73. Você calcula, você chega a esse valor, 0,9582. Esse é o valor da probabilidade de eu conseguir fazer isso em até, no caso, 23 dias, tá? Então, entrando com esse valor na tabela da função da distribuição da curva, nós verificamos que existe uma probabilidade de 95,82% do projeto ser concluído nesse prazo. Por que o valor foi alto? Porque, vejam, o 23 é um valor até maior do que o 21,74. Então, a probabilidade dele acabar nesse prazo, ela é bem grande. O que pode acontecer também é que se cria a probabilidade que esse valor fosse de 20 dias. Então você teria um valor K, um valor de K negativo. Você procura igual aqui o valor, por exemplo, vamos supor que o valor fosse 0,6. Então você teria 0,7257, tá? Um valor K para 20 dias. Só que é o seguinte, como ele é negativo, você tem que tirar 50%, porque ele está do lado de baixo da minha média ali da curva normal. Então o valor para valores abaixo do prazo do projeto, você teria que pegar esse valor e diminuir de 1. Então 0,6 dá 0,7257, então 0,6 menos 0,72, vamos supor, daria 18, 0,18. Ou seja, a probabilidade de você acabar até 20 dias seria apenas de 18%. Ok? Então, para valores positivos, entra na tabela normal e acha esse valor. Para o valor que der negativo, você vai ter que achar esse valor e diminuir de 1, tá? Que ele estaria numa outra posição. Se eu tivesse uma tabela aqui com os valores negativos do valor de K, eu achava ele diretamente. Mas eu tenho que usar esse artifício para poder chegar ao valor da probabilidade quando o prazo do projeto for menor do que o prazo calculado. Bom, aqui vocês têm as referências que foram utilizadas e continuamos então esse assunto numa próxima aula.